Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje com uma pauta também super especial. Vou conversar hoje com a professora Virgínia Afonso, advogada, minha amiga pessoal. E a gente está precisando discutir a trajetória da mulher na advocacia. Precisando discutir a evolução desse conceito da defesa do direito, principalmente no direito penal, com relação à participação das mulheres. A emancipação das mulheres faz necessário todos os dias, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão começando no direito também, que estão vindo para o direito, as mulheres que estão vindo para o direito. Pensar na juventude que está relacionada a esse campo do saber é muito importante e muito interessante, né? No contexto que a gente está vivendo, fortalecer essa pauta é sempre fundamental, e o Cultura Geral tem esse papel, né, desde o seu começo, desde a sua gênese, desde o seu início, de trazer esses assuntos para a baila e discutir com muita profundidade aquilo que a gente precisa falar para a sociedade brasileira, que é o desenvolvimento humano e também as pautas, são ditas minorias, né? Aí você vai encontrando todas as nuances dessa pauta. Mas hoje é uma realidade. As mulheres hoje dominam boa parte do campo do saber, principalmente na área do direito, e a gente precisa realmente tocar o dedo dessa ferida e falar para essas pessoas, até para criar uma forma de empoderamento, tanto das mulheres como também da juventude. Virgínia, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é sempre um prazer receber você aqui, né? Foi uma professora carinhosa, uma pessoa super bacana. E falar da mulher é sempre um prazer. Falar da mulher, principalmente do direito, que é a nossa área, melhor ainda, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, agradeço o convite mais uma vez para estar aqui presente na Cultura Geral, principalmente para falar de um tema tão importante. E com um apresentador que é um ex-aluno que se tornou um grande amigo. Então o prazer é imenso. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Virgínia, nós vamos começar a falar da sua trajetória, que eu acho que é importante, porque essa coisa do pertencimento, de trazer essa conversa de trajetória, reflete muito aquilo que as pessoas que estão entrando, por exemplo, na área do direito, sonham, né? Principalmente as mulheres. Então é uma grande referência. Você poderia falar para a gente, por exemplo, um pouquinho da sua trajetória? Bem, eu fiz faculdade em Milton Campos, aqui em Nova Lima, e formei muito nova, eu formei com 22 anos. E eu venho de uma família de concurseiros. Meu pai foi delegado federal, foi procurador da República, juiz federal. A minha tia era procuradora de justiça. A minha madrinha que foi sua professora, Betão, a doutora Sônia Diniz, que aposentou recentemente como desembargadora federal. Então eu venho de uma família que as pessoas faziam concursos públicos. E quando eu formei, eu não achava interessante o tal do concurso público, porque eu achava aquilo parado. Eu sempre fui uma moça muito agitada, muito dinâmica, e eu achava chato. Mas como meu pai tinha uma preocupação uma questão de estabilidade, até mesmo financeira, então ele falou assim: Virgínia, faça concurso público, é muito bom, você não vai conseguir ficar rica, mas pelo menos você vai ter uma estabilidade, uma vida tranquila. Só que eu não gostava daquilo. E o que eu fiz? Para agradar os meus parentes, eu fui aprovada em 6 concursos públicos, Betão. Peguei o título e falei: bem, eu já tenho as aprovações, mas eu vou fazer o que efetivamente eu gosto, que é advogar. Então montei um escritório, e todo início de carreira é muito difícil. E a área que eu decidi, que eu resolvi escolher, era a área criminal, uma área mais difícil ainda, um universo totalmente masculino, e que você não via mulheres advogando nessa área. Mas eu encarei
quis assumir o risco, quis ir para a advocacia criminal e consegui vencer na advocacia criminal. Foi muito importante, eu fiz, logo que eu formei, que eu montei meu escritório, eu fiz especialização, fiz depois o mestrado e hoje eu sou doutoranda na Universidade em Lisboa, em Ciências Penais. E aí eu quero fazer um recorte nessa fala sua, que é como é uma mulher militar, e esse recorte a gente tem que fazer porque o direito penal, o direito criminal, a área criminal ela é muito masculina, né? Ou muito masculinizada, né? Como é que é, Virgínia, você entrar nesse campo do direito e conseguir se estabelecer nesse campo do direito com maestria, nós podemos dizer assim, foi professora da Milton Campos, né? Uma boa relação com todos os alunos, né? Que isso é muito importante, mas também com muita firmeza também encarou o direito penal, a área criminal. Então, como é que é sobreviver nesse meio sendo mulher? Olha, não foi fácil. Primeiramente porque nós mulheres não conseguimos nem estágio em escritórios na área criminal. É uma primeira dificuldade, porque eles só contratam, a maioria dos escritórios só contratam homens, quando a vaga é para a área criminal. Então é um primeiro obstáculo que a gente tem que enfrentar. E eu tive um convite, logo que eu formei, um convite para substituir a professora Sônia Diniz, que lecionava processo penal. E, de repente, eu me descobri como professora na Faculdade de Direito Milton Campos. E no primeiro semestre que eu estava lecionando, eu fui eleita paraninfa, por unanimidade, pelas 4 turmas. Então, nesse primeiro momento, e eu lecionava direito penal e processo penal. Então, querendo ou não, a universidade me proporcionou uma certa blindagem. Porque quando os clientes chegavam a me procurar, é mulher, eu não vou querer, eu já sofri discriminação de clientes falando, não, eu quero um homem para poder advogar para mim. Mulher não serve. Mas o fato de eu lecionar, neste primeiro momento, e matérias que eles consideravam pesadas, né, direito penal, direito processo penal, me deu uma certa blindagem, até com relação aos clientes que se sentiam seguros. Não, ela é professora. E a partir daí eu fui construindo, mas o início foi muito difícil. Eu lembro que uma causa específica que eu peguei, que era de um grande gestor de um grupo econômico, quando eu fui contratada, eu fui para a primeira reunião e ele havia contratado 11 advogados homens. Eu era a única mulher. E eu lembro que nessa primeira reunião, eles não me deixavam falar. Primeiro que achavam que eu era uma adolescente, muito nova, e segundo que eu era mulher. E eu tive que começar a construir o meu espaço. E isso a gente faz como? Com competência. Eu comecei a demonstrar serviço. E a partir daí eles começaram a me respeitar. Só que eu lembro que eu usei uma tática, hoje é muito bobo eu falar isso, mas é importante para as pessoas perceberem o que eu passei. Quando eu ia para essas reuniões específicas, eu ia com um óculos de grau falso, para aparentar que eu era mais velha, e pesava também a maquiagem, achando que a imagem, eu tinha que fazer uma imagem de uma mulher mais velha para me sentir o quê? Respeitada. É claro que hoje eu poderia falar, nossa, que vergonha, para que eu fiz isso? Mas naquela época... Era o contexto. Era o contexto e foi importante. Eu tive que fazer um óculos de grau falso. Mas graças a Deus, com a competência, e nunca deixei de estudar.
E aí eu fui ganhando espaço, e hoje em dia, graças a Deus, eu estou super realizada na profissão. E aí o outro recorte também, que é essa questão da juventude, dessas alunas que estão começando. E você fala quando você já estava ali na sua formação, depois passa, vai para o escritório, e tem toda essa história. E hoje, assim, você vai pensar, nós temos que trazer para a realidade de hoje, que é essa sociedade cada vez mais volátil, cada vez mais quase que customizada, né? Claro. Como que as mulheres, assim, você enxerga que você tem muita sintonia não só com os alunos, mas você tem muita sintonia com a juventude, né? E as jovens advogadas que estão aí saindo das faculdades e tal. Como é que você pensa a juventude hoje relacionada ao direito, principalmente o direito criminal? Olha, hoje a situação melhorou, mas ainda a gente não pode tampar o sol com a peneira. Estágios ainda são difíceis para o universo feminino, claro. Mas hoje, eu acho que tendo em vista várias mulheres que conseguiram galgar o espaço, hoje se tornou um pouco mais tranquilo. Claro, nós temos que, por exemplo, hoje em dia, trabalhar com execução penal ainda é um pouco complicado, mas algumas mulheres gostam dessa área. Então, a visitação aos presídios, para você conseguir conversar com seu cliente, ainda mais no momento de pandemia, hoje tudo é mais complicado. Mas eu acho que a gente conseguiu abrir um mercado de trabalho, um campo de trabalho muito interessante. O preconceito está diminuindo, e hoje a gente tem grandes mulheres na advocacia criminal com muito sucesso. Então eu acho que esse tipo de discriminação, aos poucos, a gente vai vencendo. Mas é o que eu sempre digo para as minhas alunas e para os meus alunos, né? Que não pode parar de estudar. Porque o estudo é libertador. O estudo é libertador. Ele te liberta da ignorância. Ele te liberta da pobreza. O estudo é libertador. E aí, dentro desse contexto do estudo, eu acho que é fundamental que quando a gente, principalmente quando eu estava fazendo o curso, as pessoas tinham uma necessidade muito grande de sair correndo da faculdade, né? Porque eu lembro que uma pauta também eu fiz com o Fábio Belo, ele falou, olha, à medida que você vai descobrindo, que você vai aprofundando, mais triste você vai ficando, porque você começa a entender que você não sabe nada. Não sabe nada. Né? Por mais você vai estudando, vai aprofundando, fala, nossa, eu não sabia disso, e vai aprofundando, e vai aprofundando. Então, mas eu acho que é uma insegurança natural também do jovem. Porque ele quer concluir o curso rápido, sim, ele quer formar rápido, ele quer trabalhar rápido, mas ele tem que saber que ele tem que ter uma base sólida. Sim. É a base que tem que estar bem formada. Tem que sair do casulo. Sim. Agora, como é que essa coisa de lecionar, além de lecionar, você, por exemplo, tem alunos que trabalham com você no escritório, sim, né? Conheço a Micaela, por exemplo. No meu escritório, o que eu procuro sempre fazer? Eu sempre convidei para trabalhar no meu escritório os meus melhores alunos. Eu olhava a nota e fazia o convite para, assim que eles formassem, se eles tivessem interesse de irem para o meu escritório. Então, aquele aluno que se destacava dentro da sala de aula, ele já tinha quase um emprego garantido no escritório. Porque ali a peneira mesmo. É uma peneira, e você está no dia a dia com o aluno. E eu sempre procurei uma coisa que eu sempre admirei dos meus professores, e eu gostaria que meus alunos tivessem essa admiração. Eu nunca coloquei uma barreira do aluno com relação à minha pessoa. Sempre disponibilizei meus celulares. Quando o aluno tinha alguma dificuldade, o aluno poderia me ligar. Eu dava esse tipo de liberdade para o aluno, porque a profissão, eu considero a profissão mais preciosa,
É do professor. Então, o aluno sempre teve essa liberdade comigo. E eu sempre recebi em troca o carinho dos meus alunos. Tanto que quase todos os anos eu era sempre a professora homenageada, a paraninfa. Então, era o... Ainda não perde o gosto, né? Apesar de ser todo ano, né? Não perde, dá sempre mas é uma alegria enorme. Você poder ser homenageado por um aluno não tem preço. É uma honraria gigantesca. Gigantesca. Ô, Virgínia, a gente estava falando, por exemplo, das mulheres e tudo, e também, né, fala dos alunos e vai trazendo essa conversa mais para próximo da gente. A gente vai pensando também que a sociedade brasileira mundial, de uma forma geral, ela hoje está digitalizada, né? Como é que como é que você pensa também assim? Porque você tem um recorte que é da mulher, aí você tem um recorte que é do direito penal, aí você tem outro recorte que é da digitalização. Como é que você vê toda esse arcabouço de coisas, assim, a gente está transitando por várias áreas, né? Claro. Eu acho assim, a digitalização foi muito importante, principalmente na nossa área. Eu acho que ela trouxe a oportunidade de um advogado, por exemplo, que esteja no interior de Minas Gerais, que ele possa fazer uma sustentação oral, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja sede é em Brasília, sem ter que gastar uma fortuna, R$2.000, R$3.000 de passagem aérea, para poder ir para Brasília. Isso foi um grande ganho para a advocacia. E com a pandemia, que hoje tudo é virtual, qualquer pessoa de qualquer lugar pode acompanhar um processo ou pode fazer uma sustentação oral. Isso foi maravilhoso, foi excepcional. Agora, por um outro lado também, a gente tem uma certa distância com relação aos julgadores. É muito diferente você fazer uma sustentação oral presencial, que a pessoa tá ali, tá te vendo, tá vendo seu suor escorrendo, de você tá fazendo uma gravação que é algo mais frio. Então, muitas das vezes, num julgamento físico, os julgadores já não prestam atenção. Imagina no virtual. Então, a gente tem que colocar numa balança. Da mesma forma que hoje todo mundo tem um acesso à justiça e que facilitou para advogados do país inteiro, por um outro lado, a gente tem esse tipo de situação que não é tão boa, né? Mas eu acho que foi um avanço, e eu acho que é uma tendência de melhorar cada vez mais. Agora, por exemplo, na sala de aula, é horrível para o professor, uma experiência minha, eu acho terrível, eu que sou uma pessoa agitada, que eu gosto do contato físico, de ver a sala cheia, de olhar a expressão do meu aluno. Quando você está lecionando e é virtual por conta da pandemia, é terrível. Porque alguns alunos desligam a câmera, alguns, para não falar a grande maioria, desligam a câmera e você fica falando para você mesma. Então, é muito complicado. É aquela aula espírita, né? Fulano, você tá aí? Você tá aí. Aí a gente tenta chamar pelo nome, né? Para ver se alguém... Mas sempre tem um 7 que pelo menos salvam a turma que participam da aula. Mas tem essa frieza que a digitalização trouxe. Né? E essa colocação foi para introduzir uma outra pergunta, que é a relação... não só dos alunos, mas principalmente das mulheres, né? Porque já tinha essa dificuldade com relação à digitalização, com o direito penal, por exemplo, no campo físico. E agora você tem a digitalização. Então, é mais um dificultador. Claro. Essa coisa do empoderamento agora também passa por esse campo também, assim, de aprender a lidar com essas tecnologias também e também se reafirmar
como advogada nesse quesito? Sim, nesse sim. Eu acho que, por exemplo, o número de sustentações orais hoje, de inscrição em habeas corpus, por exemplo, no julgamento de habeas corpus, é infinitamente superior do que na época que era um processo físico. E hoje as mulheres estão mais dispostas, mais aguerridas, mais querendo aparecer e demonstrar o seu trabalho. Então hoje você tem um índice, isso é dado estatístico, muito maior de inscrições, por exemplo, em um habeas corpus do que existia antigamente. As pessoas estão mais dispostas, mais encorajadas a poder participar. Porque hoje você consegue fazer de um celular, por exemplo. E aí eu vou emendar outra pergunta. Nós tivemos na pandemia algumas audiências que passaram pelo... A rede social fez isso, amplificou as informações. E aí nós tivemos agressões, assim, advogadas, né? Aquelas... Sim, desrespeito total. total. Como é que a gente precisa pensar nessa evolução, Virgínia, assim, você como mulher advogada, que teve que buscar o seu espaço, né? Olha, recentemente, Betão, coisa de 15 dias, a ministra, a Suzete Magalhães, que é uma mineira do Cerro, que é ministra do STJ, ela foi interrompida, ela lendo o seu voto, e a gente teve um incidente lamentável de um colega, e nós estamos falando de STJ, de um colega ligando para um outro colega, isso no meio da sessão, a sessão correndo, a ministra, a Suzete, lendo o seu voto, ela estava devolvendo um pedido de vista, e infelizmente um colega ligou para um outro colega, o áudio estava aberto, olha a tecnologia, o áudio estava aberto, todo mundo escutou, um colega virou para o outro e falou: essa véia não vai parar de falar. Nós estamos falando de uma ministra do STJ. De uma ministra. E ela não estava sendo desrespeitada por qualquer outra pessoa, era por um colega da corte. Então eu acho que a gente tem que parar, a gente tem que pensar e refletir. Porque é só a mulher que envelhece, é só a mulher que tem que ser interrompida na hora que está proferindo seu voto. Porque saiu um dado também estatístico que a mulher é muito mais interrompida quando ela está proferindo o seu voto do que o homem. Os homens não deixam as mulheres externarem o seu pensamento. Ainda há essa violência muito forte, subliminar. Subliminar. E nós estamos falando de STJ. Muita coisa, né? Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está tendo mais uma vez, eu estou tendo o prazer de ter mais uma aula com essa professora maravilhosa, que é a doutora Virgínia Afonso, minha amiga. E a gente está falando um pouco da evolução da mulher no campo profissional do direito, né? E, assim, essa questão do empoderamento da mulher. É fundamental a gente tratar desse assunto. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando com a professora Virgínia Afonso e a gente está falando da mulher e da juventude no campo do direito e da advocacia. Virgínia, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós falamos muito das mulheres, né? Mas eu queria falar um pouco mais da juventude, que eu acho que tá amadurecendo muito cedo, principalmente no campo do saber, da educação, mas também está deixando, por exemplo, uma parte emocional, né, que está ficando muito condensada. E a mulher sofre mais com essa questão, porque ela é mais reprimida, essa que é a realidade. Como que a gente pensa essa situação da mulher? Porque o direito exige mais, né? Exige mais. O direito é uma profissão que... o Lucas é que fala muito isso comigo. Ninguém procura um advogado porque está querendo trocar uma ideia. Todo mundo procura um advogado que está com um problema, né? Está com um problema. Então, apesar de estar amadurecendo mais cedo, teoricamente, mas emocionalmente está ficando, sim, de uma certa forma, um pouco mais fragilizada, porque as relações estão mais individualizadas e o sentimento está mais condensado. Como é que a gente externa isso para essa juventude toda? Como é que a gente pensa isso e trabalha isso no campo do direito? Como é que o professor, você como professora, como é que trabalha isso no entendimento dessas pessoas no campo do direito? Ou seja, é uma escola também que a gente precisa agora começar a criar também, que é não só o ensino técnico, teórico sim, mas também uma forma de lidar com as emoções. E a mulher tem muito esse campo, né? Não é que a mulher é frágil, não, é porque ela é mais sensitiva mesmo, né? Mais sensível, isso mesmo. Várias alunas, eu lecionava, acabava a aula, várias alunas vinham me procurar para bater papo. E eu sentia uma certa carência. E depois eu comecei a observar, porque eu já lecionei desde o primeiro período até o 10º. Uhum. E eu sentia muitas das vezes que era uma questão familiar. Muitas das vezes ela não tinha a presença do pai, não tinha a presença da mãe e sentia uma carência. E hoje o adolescente com 17, 18 anos, ele tem que escolher sua profissão. E hoje o tempo corre, o mundo corre, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Então a pessoa tem que definir uma carreira. De repente os pais, e hoje em dia você não tem uma figura de uma mãe dentro de casa, e as mulheres, num certo período, ficaram perdidas porque não sabiam se iam 100% para a profissão, para a carreira, ou se 100% como mães. E aí ficou uma situação muito perdida. Um limbo ali. Um limbo. Não sabia para onde ir ao certo. Eu acho o seguinte, claro, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior, eu creio, e eu falava com as alunas, olha, você não precisa ser, porque às vezes tinha que escolher a profissão muito cedo. O curso de Direito é um curso difícil, é um curso pesado, se você quiser fazer o curso bem feito, é um curso que te toma tempo, que te toma dedicação. Então, assim, e ao mesmo tempo... Algumas alunas falaram, mas professora, eu estou fazendo curso, mas é só para pegar o diploma, eu não quero exercer. Outros falavam, não, eu quero exercer, eu quero ser juíza, eu quero ser procuradora, eu quero ser advogada. E só pensar, e não conseguiam também lidar com o sentimento e ao mesmo tempo com a carreira. Porque nós temos que lidar com várias coisas, nós somos mulheres, muitas vão querer ter filhos, vão querer casar. E uma coisa que eu sempre priorizei, que eu sempre tentei falar com os meus alunos, você tem que procurar a sua felicidade. Às vezes, a sua felicidade é concluir o curso e ser dona de casa. Mas seja feliz, seja mãe. Agora, outras, não, eu não quero nem casar, professora. Não case. Vai exercer a sua profissão. Mas você tem que descobrir o que efetivamente lhe deixa feliz. É a felicidade. Não existe certo, não existe errado. Hoje a gente tem a possibilidade, eu falo isso para os jovens, a gente tem a possibilidade de escolher. De escolher. Então, escolha aquilo que te deixe feliz.
Eu tinha alguns alunos, por exemplo, que estavam fazendo o curso de Direito para agradar o avô. Então conclui, já que você quis fazer para agradar o seu avô, conclui. E depois vai procurar algo que lhe deixe o quê? Feliz. Não existe certo ou errado na profissão. Você tem que procurar aquilo que lhe dê prazer. Eu não fui procurar dentro do curso de Direito, que é muito amplo, é muito amplo. Você pode se tornar, você pode escolher milhões de profissões dentro do universo do direito. Milhões. Eu fui escolher o quê? Advocacia. E escolhi o quê? A área criminal. Mas foi uma opção minha. Minha. E como eu formei muito nova, meu pai me alertou, meu pai virou e falou assim, Virgínia, faz concurso público, vai te dar uma estabilidade, uma segurança. Aquilo me deixava feliz? Não. Então você tem que escolher aquilo que efetivamente lhe dê prazer. A pressão está muito grande, Virgínia, assim, você percebe isso também, assim, na juventude, assim? Sim, porque eles têm que escolher tudo muito rápido. E é como se o tempo estivesse assim, como se o mundo fosse acabar, como se o mundo fosse acabar. E com a pandemia, eu acho que as pessoas assustaram. Porque de repente você não podia mais sair de casa. Aquilo que era o trivial, que era o simples, você deixou de fazer. Muita gente começou a mudar o estilo de vida. E hoje, graças a Deus, né, as pessoas estão sendo vacinadas, mas hoje a gente está tentando voltar àquele cotidiano que a gente tinha, mas mesmo assim, as pessoas estão com a mentalidade diferente. Agora eu não sei o que vai, se vai ser para melhor ou para pior. A gente tem que esperar. Comedimento, né? Agora, eu queria entrar numa fala espinhosa que esbarra em todas as pautas que eu faço, que é a questão do assédio, né? E isso é muito comum assim ainda no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, essa coisa toda, e as pessoas têm medo, e tem questão econômica, tem uma série de coisas. Mas isso traz para... Eu acho que isso é importante ser dito, porque você, com a experiência que você já tem, com a orientação que você dá para os alunos, para as alunas, para os alunos também, por ser mulher, por estar no direito penal há muito tempo, como é que é lidar com tudo isso e o que você poderia falar para essas jovens advogadas e advogadas também mais velhas, que já estão ali atuando há muito tempo, que às vezes passa batido nessas coisas, né? Mas que traz um trauma, uma violência, não percebe às vezes no momento, mas depois isso dispara de alguma forma, né? Sim, claro, porque é uma marca, fica aquele registro. Se respeita. Vocês têm que se impor. Impor respeito. Porque o outro só vai te respeitar se você se impor. Eu falo isso sempre para as minhas colegas de profissão, eu falo isso para os meus alunos, para os meus estagiários. Se você não se ama, ninguém vai te amar. E hoje em dia, graças a Deus, é claro que a gente tem uma cultura ainda machista. Isso é claro que ainda existe. Não adianta a gente querer esconder a realidade. Mas eu acho que hoje as mulheres, elas falam. E aqui a gente pode citar grandes casos no país, né? Tanto de assédio quanto de estupro. Hoje a mulher consegue ter voz. Voz. E eu acho que é não se calar. E aqui a mídia, graças a Deus, a imprensa, vem ajudando as mulheres nesse sentido. Porque divulgam. Então, eu acho que a situação ainda é complicada, mas eu acho que a gente está progredindo para uma situação, que a situação se melhore, né? Que melhore aos poucos.
Você acha que é um desafio para todos nós, assim, a mulher ocupando os espaços, né? Como você ocupa brilhantemente, tanto na sala de aula como exercendo a profissão, e outros espaços também precisam ser ocupados pelas mulheres para que elas se façam ser respeitadas? Sim, eu acho que as coisas estão mudando. Hoje em dia a gente está conseguindo paridade, o que é muito importante, muito importante. E eu percebo, até na política, você não via mulheres na política. E hoje em dia a gente não está só preenchendo uma cota, a gente não tem uma paridade só no papel. Eu acho que hoje a gente consegue demonstrar a nossa competência, a nossa eficiência, a nossa sensibilidade de uma forma muito melhor. Claro, é tudo muito demorado, mas eu enxergo, eu vejo que as coisas estão mudando. Eu posso falar pela minha área. Hoje em dia, na advocacia, em eleições de OAB que ocorrem no país de 3 em 3 anos, a gente já tem a paridade. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu queria fazer uma outra pergunta que eu acho que está muito ligado também àquilo que você pensa, que é a questão da diversidade. Está muito ligado também nas advogadas que são mais velhas, mas principalmente nas advogadas que estão vindo agora. Advogadas e advogados, né? Estão vindo agora essa turma da juventude que está muito ligado nessa pauta da diversidade. Como é que você enxerga isso? Uma das conversas que eu fiz aqui foi com a Duda Salabert. Ela é ótima, né? Adoro a Duda. E ela fala num recorte, como a gente está aqui conversando da mesma forma. E ela fez um recorte interessante na fala dela, que ela falou, olha, nós transexuais, nós ainda lutamos por direitos básicos, como por exemplo, ter um direito a um banheiro. Mas nós temos o menor IDH do planeta. Mas ninguém vai te dar nada de graça. Né? Foi assim com os negros, foi assim com as mulheres, né? Que tiveram que lutar, tiveram que brigar, tiveram que, né, para conquistar essa tão sonhada igualdade, né? Que ainda não se realizou na sua completude. Mas está por aí, Virgínia, assim, se a gente pensar, por exemplo, essa moçada que está vindo, que tem a liberdade de escolher aquilo que quer ser, que se sente empoderado, que se sente forte para escolher aquilo que quer ser, principalmente no campo do direito, né, as mulheres, os rapazes que estão formando, que estão saindo agora, que já são jovens advogados e tal, tem que ter também essa representatividade, esse acolhimento? Sim, eu acho que é em todas as áreas, e tanto a mulher, como o homossexual, como o negro, como o deficiente físico, como o idoso, todo mundo na sua ramificação batalhou e lutou. Nada vem de graça, sempre com muito esforço. Hoje em dia, acho que hoje o Supremo está decidindo que a injúria racial vai ser imprescritível, como se fosse o crime de racismo. Então, assim, cada setor tem a sua dificuldade, mas eu acho que está sendo trabalhado aos poucos. É o que eu volto a repetir. É sempre muito devagar, mas eu creio que está caminhando. Está caminhando. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho e volto daqui a pouquinho com a parte final desse bate-papo com essa pessoa super maravilhosa que é a professora Virgínia Afonso. Não saia daí, um minutinho só. Saia daí, TV Banqueta e Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho nós estaremos de volta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia.
E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final dessa entrevista super bacana. Nós estamos conversando com a professora Virgínia Afonso. E para esse encerramento, Virgínia, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo, uma fala forte, né, para tanto para as mulheres quanto também para a juventude, né, que precisa. Eu acho que isso tudo está envolvido com as áreas dos saberes. Como a gente está ligado no direito, a gente está mais enraizado nisso, mas eu acho que assim, todas as pessoas, todas as mulheres merecem uma fala de uma penalista que batalhou demais e tal, e tem ali, obviamente que tem os seus pontos, cada um tem um ponto de partida diferente, né? E a gente tem que reconhecer isso, que tem pessoas que têm um ponto de partida um pouco mais difícil, outras têm mais fáceis, mas eu acho que no final das contas, cada um consegue chegar em um determinado ponto que, se não tivesse batalhado demais, não conseguiria chegar. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres e para as mulheres advogadas também, e depois para a juventude que está começando agora na profissão e que precisa também de uma voz assim, para falar, toca para frente, é isso mesmo, a vida é feita de lutas e de história. Verdade. Que não desistam dos seus sonhos. Lutem pelo sonho de vocês. Sejam felizes. Ninguém consegue retirar aquilo que você sonhou. E nunca, nunca deixem de estudar. Porque o estudo é libertador. Realizem o sonho de vocês. Sejam felizes. Ninguém tem o direito de querer impor algo na sua vida. Façam as suas escolhas, mas sejam felizes. Virgínia, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por você me dar a honra de participar aqui no Cultura Geral e a gente conseguir manter essa amizade que para mim é tão importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você é um grande amigo e sempre que precisar estarei aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, chegamos ao final de verdade agora no Cultura Geral. Um beijo no coração de todos. Conversamos aqui com a professora Virgínia Afonso, professora e advogada. Voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa super especial. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.